Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui, pra gente esclarecer algumas dúvidas sobre o nosso capítulo 5, como a gente combinou na nossa videoconferência a semana passada, quem participou, quem tirou as dúvidas, eu pude ficar um pouco a par da situação, como é que tá a aprendizagem de vocês e tudo mais. Então, a gente combinou que lá seria melhor, eu reforçar o que vocês estão estudando pelo portal do SAIS, pelo YouTube do SAIS, pelas videoaulas dele. Então, eu tô meio que fazendo um bate-papo aqui com vocês, pra gente esclarecer essas dúvidas, os pontos principais do capítulo 5, certo? E fazer com que vocês entendam melhor. Eu espero que vocês compreendam, ao final desse vídeo, o que é que o nosso capítulo 5 ele trata. Se não, como vocês já sabem, vou estar disponível no WhatsApp lá no período da manhã, vou estar disponível à tarde por videoconferência, também esclarecendo dúvidas, ok? Então, vamos lá. Bom, o nosso capítulo 5, ele fala sobre matriz energética e desenvolvimento sustentável, Como vocês já sabem, ou seja, como vocês já estão cansados de saber, todos nós seres vivos, a gente precisa, de uma parte, de um recurso do nosso ambiente para a gente sobreviver, E ultimamente, a busca por esses recursos, ela vem intensificando, aumentando cada vez mais, Aí a gente sabe que quando a gente utiliza um recurso, seja ele renovável ou não renovável, quando a gente usa de forma exagerada, sem ter moderação, de forma incontrolada, a gente vai ter prejuízos, A gente vai ter prejuízos de diferentes graus, seja de um grau pequeno até um grau extremamente grande, certo? Então, para a gente conseguir equilibrar, as matrizes energéticas, os recursos energéticos que a gente tem e equilibrar com o desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter uma balança, A gente tem que ter o uso, a gente tem que ter noção do uso que a gente está fazendo. Então, essas duas consciências a gente tem que andar junto para poder funcionar, ok? Bom, a partir dos anos 2000, alguns cientistas, eles começaram a falar da sexta extinção em massa, certo? Como eu já falei lá na atividade também, corrigindo a atividade de vocês, eu falei que ano passado a gente falou isso no 7º ano, que hoje é o 8º. Para quem assistiu, teve uma noção, do que é a sexta extinção em massa. E para quem não assistiu, para vocês entenderem, a gente teve várias extinções em massas, E essas extinções, elas foram datadas por acontecimentos, por exemplo, seja por uma erupção vulcânica que teve, seja por um tsunami que teve e aconteceu nessa extinção. Então, essa extinção também é comprovada pela extinção dos dinossauros, A gente teve as extinções dos dinossauros justamente por uma extinção em massa. Então, a gente tem aí, que está rolando, desde 2000, a sexta extinção em massa, certo? Essa sexta extinção em massa, ela é provocada por quem? Pela humanidade, Pelos humanos que habitam na Terra. Então, essa sexta extinção, ela é provocada, pela forma inconsequente que a gente utiliza os nossos recursos. Seja ele, por exemplo, seja quando a gente consome um alimento, A gente, para fazer a plantação daquele alimento, a gente tem que fazer a perda de uma área florestal para fazer a plantação daquele alimento, Seja para nossas matrizes energéticas, seja para nossa energia, Quando a gente faz o uso de energia elétrica, a gente tem a perda também de uma área florestal, a gente vai ter uma perda da fauna e da flora daquela região, a gente vai ter resíduos, Quando a gente utiliza essa energia elétrica, gera resíduos, quando a gente utiliza materiais, seja para nossa alimentação, para nossa limpeza, tem resíduos, e esses resíduos, eles contaminam tanto o solo, como também contaminam os mares, Então, esses resíduos, eles contaminam os mares, oceanos. Quando a gente faz uso, por exemplo, de um combustível, nos automóveis, por exemplo,
a gente também gera resíduos. Que resíduos são esses? Esses resíduos, né, já são resíduos químicos que vão para a nossa atmosfera, consequentemente atrapalhando o nosso efeito estufa, que é um processo natural. Então, quando a gente interfere, né, quando a gente faz modificações no nosso ambiente, tudo muda. Seja o clima, seja a paisagem, qualquer coisa, né? Qualquer interferência que a gente faz, a gente vai ter uma consequência. Então, a gente está tendo aí, né, aquecimento global, uma alta temperatura do nosso planeta, justamente por conta disso, né? Por conta da nossa interferência. Tudo isso é por conta da nossa interferência. Então, daqui muitos anos, se essa interferência ela continuar sendo intensificada como ela vem acontecendo, a gente vai ter a perda, né, de seres vivos, como por exemplo, como a gente já tem, né, extinções de animais, e pode acontecer mesmo até a extinção dos seres humanos, certo? Então, a gente está vendo que o nosso capítulo ele fala muito de matriz energética, né? Então, o que é a matriz energética? É o conjunto, certo, de fontes, seja elas renováveis ou não renováveis, né, que provocam, que fornecem energia, seja ela elétrica, né, seja qualquer tipo de energia mecânica, energia sonora e etc. Então, dependendo de cada região, a gente vai ter uma maior quantidade de tal energia, né, de energia renovável ou não renovável. Então, no livro de vocês, lá tem um gráfico, né, da matriz energética do Brasil, como é que ela é distribuída, e da matriz energética do mundo, como é que ela é distribuída, certo? Eu vou colocar em algum lugar por aqui, para vocês relembrarem, certo? Que a gente já fez isso na atividade. Então, a gente tem, né, as renováveis. A gente sabe que as fontes renováveis, elas são menos poluentes, elas geram menos resíduos, né? Porém, elas também sofrem prejuízos quando a gente utiliza, né? A gente vai ter uma perda naquela biodiversidade, por exemplo. A gente vai ter uma perda tanto da fauna como da flora de outros tipos de plantas, né? Quando a gente busca essas fontes renováveis, a gente tem que repor ela mais e mais e mais, né? Quando a gente utiliza com muita frequência. Então, a gente vai ter uma perda nas nossas outras biodiversidades. Então, porém, no Brasil, por exemplo, a gente utiliza mais fontes não renováveis, né? Que elas vêm dos combustíveis fósseis. E elas geram alto prejuízo, como, por exemplo, a poluição, aumento da temperatura, como eu já citei anteriormente. Bom, né? Então, o capítulo, né, ele dá algumas alternativas sustentáveis para isso. Por exemplo, como a gente sabe, a gente utiliza os recursos, né, para diferentes atividades. Então, o capítulo ele fala, né, sobre desenvolvimento sustentável, né, sobre atitudes sustentáveis. Essas atitudes, esse desenvolvimento, pensa na necessidade, né, das gerações futuras, que elas também sejam supridas, né? Senão a gente não pensar só no agora, a gente tem que pensar no futuro também, quando a gente faz o uso desses recursos. Então, esse termo desenvolvimento sustentável, ele vem sendo utilizado desde 1980, né? Então, desde 1980, a gente vem tendo um estudo, a gente vem tendo um aprimoramento e a gente vem tendo consciência, certo? Do que está acontecendo, do que a gente tem que começar a pensar, né? Para as nossas gerações futuras. Bom, né? A gente tem aí um grande, como é que eu posso dizer? Um grande enigma, uma grande incógnita, né? Que é o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Os dois, eles têm que andar juntos, certo? Aí, quando a gente fala de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, a gente pensa em dois pontos, que é a obsolescência programada, certo? Que ele fala no capítulo, né? Que ele relata com mais indagação sobre, e a logística reserva, certo? Na nossa videoaula eu esclareci, né, para alguém que teve dificuldade de entender, então, de novo aqui. A obsolescência programada é o que algumas empresas elas utilizam, né, para ter mais lucro, como por exemplo, eles fazem a fabricação de um produto, por exemplo, um notebook, celular, né, e eles colocam uma vida útil naquele aparelho. Então, por exemplo, eles fabricam e dizem, esse aparelho vai durar 5 anos, né, por exemplo.
Então, quando acabar os 5 anos desse aparelho, ou seja, ele vai pifar, ele vai morrer, né? Para quê? O que é que eles ganham com isso, né? Eles fazem com que o consumidor tenha a necessidade de ficar sempre trocando de aparelho, né? Então, isso aí é a obsolescência programada, né? Como o mundo, e com isso, né, o mundo, ele vem sofrendo os impactos que eu já falei, né? Que é principalmente a modificação do nosso efeito estufa. Então, em alguns países, né, praticamente na maioria dos países, eles fizeram uma meta, né, de fazer a diminuição desses gases do efeito estufa. Então, quando a gente tem essa meta, o dever de acontecer essa diminuição é do governo, né? O governo tem que ter todo o interesse para fazer com que esses gases eles diminuam com o passar do tempo, né? Então, com isso, né, aconteceu a logística reserva, que foi implementada, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, eles criaram essa logística, né, para que quando um aparelho apresente defeito, né, e você ou não queira consertar ou não dê mais para consertar, né, você tem um local específico onde, por exemplo, pode ser onde você comprou, né, em algum lugar na sua cidade, na nossa cidade ou em qualquer outra cidade vai ter esse local específico onde ele vai receber esses tipos de aparelhos, certo? Porque esses aparelhos eles não podem ser jogados em qualquer lugar, né? Um exemplo, por exemplo, que eu acho que vocês já sabem, né? Que praticamente quase todos sabem. A pilha. A pilha ela é altamente, né, tóxica. E se a gente jogar num lixo comum, né, ele pode danificar grandes áreas do nosso solo, do nosso aterro sanitário. Então, eles têm que ter locais, né, ideais para serem recebidos. Por exemplo, em alguma loja ou etc. Então, esse tipo de material, eles são, né, as pessoas têm que levar até esse local. Lá, esse local, ele vai levar de volta para a fabricação, né, para a fábrica. E lá eles vão dar o destino adequado de cada material. Possa ser que ele consiga, né, reciclar esse objeto ou não. E lá ele vai fazer o descarte adequado, sem haver prejuízo. Bom, né, então, que aparelhos, né, que tipo de materiais eles devem ser levados a esses pontos, né, de recebimento quando tem sua vida útil acabada. Pilhas, certo? Pilhas e baterias, aparelhos eletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes, agrotóxicos e suas embalagens, certo? Pneus e óleos lubrificantes, certo? E também suas embalagens, ok? Existem áreas de estudo, certo? Que visam equilibrar a economia, né, com o sustentável, com o ecológico. Então, né, existem 2 tipos desse objeto de estudo, que é a economia ambiental e a economia ecológica, certo? A economia ambiental, né, ela surgiu basicamente para nós, todas as pessoas, elas terem, né, os equipamentos de sua necessidade, mas também as empresas elas pensarem, né, na sustentabilidade, utilizar de forma adequada aqueles recursos. A economia ecológica, né, ela visa conscientizar as pessoas, né, os consumidores, a utilizar de forma adequada aqueles recursos, né. Esse objeto de estudo ele também visa, né, que você pode utilizar com base em conceitos físicos, biológicos, etc. Que a população pode usar desses recursos, né, mas de forma consciente. Ou seja, a gente não pode utilizar um recurso de forma desenfreada, né, porque sim, como a gente já viu, eles podem acabar, né, mesmo por ser um recurso renovável. Então, a gente tem que ter essa consciência, certo? Bom, então foi mais um bate-papo mesmo, né, esclarecendo alguns pontos importantes que tenham ficado um pouco assim, né, um pouco de dificuldade para vocês entenderem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Se não, dê um retorno, quero que vocês digam, tia, mesmo
assistindo tudo, teve um ponto que eu não consegui entender. Me explique melhor, me explique com outras palavras. Então, eu farei isso, certo? Então, mas eu preciso do retorno de vocês. Vocês têm que vir até mim e comunicar. Seja por WhatsApp, seja no momento, né, do Tira Dúvidas lá na nossa videoconferência. Então, eu espero o retorno de vocês. Espero que vocês estejam tendo o compromisso, né, de estar estudando, de estar fazendo as atividades, certo? Lembrando que as atividades eu tenho que receber, porque eu tenho que comprovar que vocês estão recebendo, que vocês estão participando, que vocês estão fazendo, que vocês estão participando, tá bom? Então, beijão, meus amores, fiquem com Deus, certo? A tia tá morrendo de saudade de todos vocês. Espero que tudo isso passe logo. Então, fiquem com Deus. Tchau.